pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, tá? Na aula de matemática, a gente vai estudar um pouquinho novamente sobre medida de comprimento. A gente já estudou em uma das primeiras unidades a gente estudou sobre medida de comprimento. Então, a gente vai dar continuidade a esse assunto, gente. A necessidade, gente, do ser humano medir, nasceu, gente, é quase que instantânea, certo? Ou seja, essa medição ela é muito antiga, a necessidade de medir as coisas, tá? Desde tempos mais antigos, o ser humano ele realiza essa comparação de tamanho para ver o que é menor, o que é maior, referente até objetos e os seres vivos, né? Os animais, o que é grande, o menor. Então, eles já tinham essa necessidade de medir, tá certo? Então, depois o ser humano começou a usar a parte do corpo dele para conseguir medir aí as coisas, como a gente já viu, a palma da mão, medir palma da mão, medir o pé, medir através de passos, não é? Então, depois, já dá certo, originalmente a medida do cinturão masculino foi começar a ser medida lá no século VII, tá certo? Pelo rei Henrique I da Inglaterra. Com essas unidades, gente, passou-se a buscar uma medida que fosse apropriada para medir todas as coisas. Então, em 1795, certo? Em Paris, lá na Convenção Francesa, foi estabelecida uma unidade chamada metro, que é simbolizada pela letra M, tá certo? Então, a letra M vai medir, fazer essa medida, metro que tem, na realidade, 100 centímetros, tá ok? Então, vamos lá. Na página 18 do livro de vocês, tem aí medidas de comprimento. Leia o texto. O comprimento pode ser curto, o fino pode ser redondo. Parece mesmo que no fim, o bom pode ser ruim. E nesse caso, por que não? O ruim também pode ser bom. Então, aí esse texto vem falando, né? Que às vezes a medida está aí para a gente tentar ver se é curto, se é longo, se é fino, se é grosso, certo? Esse assunto, aí vem umas perguntinhas para vocês. Qual é o assunto do texto? Vai falar sobre medida. Você concorda que o comprimento pode ser curto? Pode ser curto. Para você, o que é algo comprido? E algo curto? O que seria? Às vezes a gente fala que é comprido um cabelo, ou pronto, o meu tá curto. Quando é longo, comprido, a gente fala, não é? Você conhece o metro? Que medidas as pessoas costumam fazer com o metro? A gente pode medir tecido, corda, tamanho das pessoas, de objetos, e a gente pode medir utilizando o metro, certo? Gente, antigamente era por visual, a gente olhava e dizia, não, esse é maior, esse é menor pelo visual, mas não sabia realmente o tamanho correto, tá? Então, é isso que vocês vão fazer na página 19, observar sem medir realmente, tá? Carla e Maria estão brincando de pular corda. Qual das duas cordas você acha que é a mais comprida? Dê o seu palpite, Eu acho que é a de Carla, da primeira menina, tá? Mas às vezes uma pode ser maior, outra pode ser menor, mas visualmente eu acho que é a de Carla. Por que você acha isso? Porque a corda dela, ela tá fazendo mais curvas do que a corda de Maria, tá certo? Ela tem um alongamento maior, uma altura maior, ficou mais distante da cabeça aí da Carla, certo? Como você faria para descobrir qual das duas é de fato a mais comprida? Para isso, que a gente tenha certeza, a gente tem que fazer o quê? Medir, utilizar o metro para fazer a medição. Então, na página 20 tem o seguinte: para comparar comprimentos, antigamente as pessoas usavam diferentes partes do corpo que a gente viu, tais como pés, palmos, passo, entre outras formas. Até medir por dedo, né? Assim, também. Mas nessas medidas geravam confusão, porque, gente, as pessoas elas não têm o mesmo tamanho
Então, minha palma da mão não é tamanho da palma da mão de um homem, por exemplo, adulto, que às vezes tem a mão bem maior. Então, dois astronautas franceses, Jean-Baptiste e Joseph Delambre, e Pierre-François André Mechan, criaram um metro como unidade de medida fundamental de comprimento. Então, a seguir, vocês vão começar a atividade aí, tá? A seguir estão representados alguns produtos, marcos que a gente comercializa, compra em metro, tá? Tem alguns objetos aqui, que vocês vão dizer que compra em metro, tá? Então, a gente compra metro. Aqui temos um tecido, a gente compra em metro. Doce, a gente não compra em metro, tá? Aqui temos papel higiênico em metro, tá? Biscoito não é nem tinta, mas corda sim. Então, você vai marcar aí a corda, o tecido e o papel higiênico. Além dos produtos que você marcou acima, que outros são comercializados em metros? Que você conhece que a gente pode comprar em metro? A gente pode comprar em metro também papel toalha, arame, telas para pintura, cordas, plásticos, também plástico em rolo, a gente compra em metro, várias coisas, né, gente? Então, é isso que vocês vão responder no segundo quesito, algumas coisas que você compra em metro. Agora, vocês vão observar aí o tecido. Tem 3 tipos de tecido, tá? Tem um tecido aí de 6 metros, um de 10 metros e um de 9 metros. E tem o valor de cada um. De 6 metros custa R$15, o de 10 metros R$20 e outro de 9 metros R$10 o metro. Porque são tecidos diferentes, dependendo do tecido, o preço, o valor é diferente. Qual é a peça que tem mais tecido? Aqui vai ter 10 metros. Quanto maior o número, maior o tamanho do tecido. Então, a peça verde, tá? Peça verde aí, com tecido verde. Quantos metros tem a menos a peça de Quantos metros tem a menor peça de tecido? A menor peça de tecido, que é a vermelha, só tem 6 metros. Então, você vai colocar aí 6 metros, letra B. Esther comprou 3 metros de tecido verde. Quanto ela gastou? Veja só. O tecido verde custa R$20. Esther comprou 3 metros. 1 metro custa R$20, tá? Então, se ela comprou 3, vai ser 23 vezes. 23 vezes vai dar 60. Então, R$60, tá? Quantos metros, letra D? Quantos metros de tecido há nessas 3 peças juntas? Se eu juntar 6 metros mais 10 metros mais 9 metros, vai dar 25 metros. Então, 10 mais 9, 19. 19 mais 5, 20, 19, né? Mais 6, que diga, 6. 20, 21, 22, 23, 24, 25, né? Porque é 6 metros a vermelha aí. Então, vai ser 10 mais 9 mais 6, que vai dar 25 metros. Letra E. Paula comprou 2 metros de tecido vermelho e 2 metros de tecido azul. Quanto Paula gastou? Então, você vai ter que somar aí. O tecido vermelho custa R$15. Ela comprou 2 metros. Então, 15 duas vezes, R$30. Então, 15 mais 15. Só que também tem os tecidos azuis que custaram R$10. Vai ser 10 mais 10. Ou seja, vai ser 15 mais 15, 30. Aí vai vir mais 2 vezes 10. Então, a soma vai ser 15 mais 15 mais 10 mais 10. Que no total vai dar 50 R$50 que ela vai gastar, tá certo? Letra F. O que é mais barato? 2 metros de tecido azul ou 3 metros de tecido vermelho? O que é mais barato? Vai ser 2 metros de tecido azul. 2 metros de tecido azul é R$20, porque cada um é R$10, cada metro. Ou 3 metros de tecido vermelho. Tecido vermelho é 15. Então, vai dar 15 mais 15, 40 mais 15, 15 mais 15, 30 mais 15, 45. Então, o que é mais barato é 2 metros de tecido azul. Então, você vai escrever, os 2 metros de tecido azul é mais barato. Então, gente, para medir pequenos comprimentos, a gente usa um elemento que é chamado, certo? Adequado para medir tamanhos menores, né? Por isso, ele foi dividido em pedaços menores. Então, a gente pode utilizar a régua do seu material escolar. É um pedaço do metro. Então, foi tirada aí e ficou só, normalmente, a régua tem 30 centímetros, né? A régua que a gente tem escolar. Para formar um metro, precisamos de 100
centímetros, como eu falei para você lá no início dessa aula. Então, 100 centímetros forma 1 metro. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar a régua, tá? E vão dizer o tamanho de cada material escolar aí. Lápis, borracha e lápis de cor, tá? Então, primeiro aí, parou em que número? Se vocês observar direitinho aqui, ó. Veio a régua do 0 até, parou no 12, então tem 12 centímetros. A borracha parou no número 4, então você vai colocar aqui 4, que tem 4 centímetros. O lápis de cor parou no número 8, então o lápis de cor tem 8 centímetros, tá? Agora você vai observar a sua régua e vai dizer, pegar a sua reguinha lá direitinho, e você vai dizer quantos centímetros ela tem. Então, normalmente tem 30, tá? Quantos centímetros terá duas réguas? Se sua régua é de 30 centímetros, então duas réguas vai ter 60 centímetros. Meça o comprimento ou a largura de 3 objetos que você encontrar na sala de aula e registre no quadro abaixo. Gente, como a gente não está na sala de aula, você pode medir outro objeto, mas você pode pegar seus materiais escolares, um estojo, um lápis de cor, uma borracha, e medir, colocar o nome do objeto e a medida dela, se ele, desse objeto, se ele tem 20, 30, o tamanho que ficou na régua, tá certo? E registrar aí qual foi o objeto maior que você mediu utilizando sua régua, tá certo? Então, utilize sua reguinha aí, tá? E para finalizar, temos o desafio. Na página 23, José está brincando com a pipa, tentando empiná-la. Ele aqui tentando empinar a pipa. Então, gente, a pergunta: o comprimento do fio da pipa é longo ou é curto para ele poder empinar? Quantos centímetros mede o desenho do fio da pipa? Veja a relação que existe entre o desenho do fio e o fio da pipa. Então, o desenho do fio da pipa tem 1 centímetro correspondente, o fio da pipa real é 1 metro de fio. 2 centímetros correspondente a 2 metros de fio. 3 centímetros corresponde a 3 metros de fio. E 4 centímetros corresponde a 4 metros de fio. Isto é, cada centímetro do fio do desenho, tá? Corresponde a 1 metro de fio de pipa. Quantos metros tem o fio da pipa do José? Então, vocês vão aí tentar descobrir, certo? Então, gente, aproximadamente vai ser 8 metros, tá? Que corresponde aí. 1 centímetro, se você for colocar 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Se você tentar colocar na sua régua, a gente vai tentar ir e vai encontrar que é 8, aproximadamente 8 metros tem o fio da pipa de José. Então, gente, medir tá na nossa vida. A gente tá aí, a gente quer comprar uma roupa, a gente precisa aí saber o tamanho direitinho. Então, a gente precisa saber do nosso tamanho, às vezes até para a gente saber o peso ideal que a gente deve ter por causa do nosso tamanho. Então, isso influencia muito. A gente não pode ser muito baixo e ter um peso além da nossa altura. Então, isso tudo influencia. Então, o metro tá aí, gente, pra gente trabalhar. Cada centímetro, ele equivale. Quando a gente nasce, a gente já é medido, né? Quando nasceu, o metro nasceu lá com 40 centímetros, 45 centímetros, 30 centímetros. Então, gente, é bom a gente saber aí os centímetros, que tudo que tá ao nosso redor foi medido. O nosso quarto foi medido para comprar cerâmica, teve que fazer a medição correta para colocar uma cerâmica. Então, tudo isso foi medido. A gente tem que saber, às vezes, medir o móvel para ver se vai caber no espaço do seu quarto. Então, tudo isso. Às vezes, a gente pensa em comprar um móvel, mas é muito grande e não cabe. Tanto na altura, né, no tamanho, quanto na largura. Então, isso a gente tem que saber medir direitinho para caber tudo direitinho. Então, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. E até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai trabalhar multiplicação por 4. A gente já trabalhou multiplicação por 2, multiplicação por 3. E agora, na próxima aula, a gente multiplica por 4, tá certo? Grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!